Ele queria ser jornalista, mas depois se formou em Direito. É juiz há 19 anos no estado do Pará e hoje presidente da nossa associação, a MEPA. Converso hoje com o Dr. Líbio Araújo Moura, no Você Fazendo Direito. E antes de começar a entrevista de hoje, pessoal, se inscreva no canal, dê o seu like aí. Vamos ajudar o canal a crescer para trazer mais entrevistados e mais assuntos legais para vocês. E aí, Líbio, beleza? Bem-vindo aqui, né? Podcast da gente. Você Fazendo Direito. Líbio, a gente se conhece lá desde Marabá, né? Tem 2006. 2006. Foi 2006, né? Lá em Marabá. Eu cheguei a ser teu auxiliar lá, né? Na vara criminal. Isso, desde o teu ingresso na magistratura. Pois é, 2006, tu é do concurso de 2000 e... Eu recordo bem que tu foste pra Marabá, quando eu estava respondendo em Marabá e Tupiranga. Tupiranga, E aí eu fiquei só em Tupiranga. Foi um pequeno momento que eu saí de Marabá nesse período, né? 6 meses. Foi, mas me deu umas dicas boas no começo, principalmente sobre júri, né? Que eu nunca tinha feito um júri e tal. Porra, no começo tudo é... Nunca nem tinha entrado, cara. Nunca nem tinha entrado numa delegacia. Eu tava até falando pro Bira uma época dessa. Falei, Bira, quando advoguei pouco tempo, foi mais só na área civil e logo passei no concurso. Aí comemorando, né? Na época comemorando e a turma da gente comemorando e tal. Aí na primeira audiência que eu fiz, criminal, foi em Belém. Eu fiquei auxiliando uns 20 dias em Belém e tal. Numa vara criminal. Depois eu fui por umas 2 semanas na vara civil. Eu tava até falando pro Bira aqui. Aí na noite anterior eu tinha bebido muita vodka, né? Tal. Aí eu fui pro primeiro dia de trabalho. Foi o Paulo Jussara, falecido Paulo Jussara. Gente boa, ele foi comigo lá e disse que me deu 2 dicas. Ele falou o seguinte: olha, meu filho, trabalhar no judiciário é que nem cavar com cu e olho d'água. Quanto mais cava, mais água aparece. Isso foi um desembargador, que eu não lembro o nome, que ele disse que deu essa dica pra ele. E outra, como eu tava com saudade de Fortaleza, nessa época eu fui criado em Fortaleza, apesar de ser Itaituba, como a gente tinha conversado hoje mais cedo. Aí ele falou o seguinte: rapaz, o lugar da gente é a terra da gente é a terra que a gente tá ganhando dinheiro. Ele deu essa dica, né? E eu suando pra caramba, né? Ele era carioca, né? Carioca, é. Eu de ressaca pra porra e tal. Aí sentindo um cheiro esquisito ali na sala de audiência, sabe? Bem no começo, assim, um cheiro esquisito, assim, eu achando que era o réu, né? Pô, o pessoal não deu banho no réu, não, assim. E eu suando, o ar-condicionado não dá certo. Quando eu fiz assim no terno, mano, que tava fedendo era eu. Eu período tava fedendo pra caralho, achando que era o cara, olha o preconceito. Nada a ver. Pois é, pô, aí eu me lembro lá das tuas dicas lá em Marabá, né? Em Marabá. Poxa, pra quem não sabe, o Líbio é o presidente da associação da gente, a associação, né, estadual, a MEPA, dos juízes estaduais. Aí, por que tu decidiste vir à frente aí da associação e tal? A associação que te chamou? Ou você tinha essa vontade de lutar aí pela classe? Desde que eu entrei em 2004, né? 2 anos, acho que antes de entrar, né? Eu sempre participei, assim, sempre estive próximo do associativismo, sempre fui muito próximo. Quem me chamou para isso foi o Eider, a primeira vez, né? Que foi presidente 2 vezes durante 6 anos, né, da MEPA seguida, né, quando era possível ter eleição. E eu cheguei numa cidade que a magistratura era difícil o exercício lá, né? Você sabe bem disso, né? A gente tinha uma luta diária ali para poder se impor, para poder ser respeitado, principalmente que era juiz substituto. Então participar da associação para mim sempre foi um modo de defesa, para me garantir, para me fortalecer, né? Na magistratura. Então foi um caminho natural. Eu fui vice-presidente durante 6 anos com ele, a MEPA tem várias vice-presidências, né? Mas a mais importante é a chamada vice-presidente de prerrogativa, né? Eu me lembro. É a vice-financeira e a prerrogativa, porque é o que está no embate do dia a dia. Então eu fiquei 6 anos nisso. Fui também prerrogativas da AMB, na presidência do Jaime, que hoje é conselheiro do CNMP. Então acho que foi mais ou menos um caminho natural para chegar na MEPA. Na MEPA. Fui candidato na eleição anterior, né? Perdi por 8 votos e nessa a gente conseguiu fazer uma chapa conseguiu os consensos. Conciliar a classe, porque também para evitar briga, para evitar discussão entre os juízes, que não há necessidade. A finalidade da MEPA é fortalecer a magistratura, não dividir, né? Então hoje o que a gente quer é essa coesão, esse fortalecimento da classe. Isso que a gente está buscando. E voltando um pouco mais na época da faculdade, sempre quis fazer direito?
Não, Não chegou a fazer Não, a faculdade. não, eu fiz até o... Naquela época era convênio que a gente chamava, né? Não sei se lá no Ceará chamava Não, de chama convênio. convênio. Aqui em Belém, principalmente, era primeiro ano, segundo ano e convênio. A gente usava uma bata, né, no convênio. Não era uma camisa. A farda a gente usava até o segundo ano. No convênio a gente ia com uma bata e uma camisa normal. Podia ir com qualquer camisa, com a bata fechada. E eram divididos, né? CE, CB, CH, né? Havia essas divisões no ensino médio. CE, CB, CH, que era ciências exatas, ciências biológicas, ciências humanas, e LA, que era letras e arte. Eram 4 divisões. Só que LA você só fazia se você fosse fazer federal na época, né? Isso, 1995. Se você fosse fazer federal, a área de jornalismo e publicidade e propaganda, que não tinha na UNAM, então. E eu estava fazendo LA até julho do ano do vestibular, em 95. Aí a minha mãe me chamou lá e disse, olha, meu filho, isso não dá, você não tem campo aqui em Belém, não tem jornalismo aqui. Eu ia fazer jornalismo. Não tem área para comunicação social, vá para o direito. E aí eu escolhi o direito. Aí eu saí do LA, que era tipo opcional dentro do CH, que era Ciências Humanas, e no final do ano passei em direito. Era uma concorrência alta naquela época. Eram poucos que passavam em direito. Hoje popularizou bastante, né? Mas naquela época não, era um curso bem concorrido. Eu tive sorte de passar, entrei no curso de direito em 96. 96 já, porra. 96. 96, deixa eu me lembrar. Tinha 16 anos. Ixi. Nunca gostei de estudar. Eram 2 cursos de direito, para ter ideia. Naquela época eram 2 cursos de direito em Belém. Em Belém. Beleza. Era a UNAMA e era a Federal. Aí depois veio o CESUPA, depois vieram outras faculdades, mas naquela época era só isso. Aí chegou a estagiar algum escritório, alguma área pública? Eu estagiei numa empresa de navegação 15 dias. Eu estava inscrito no estágio do Ministério Público e procurando estágio. Aí uma empresa de navegação me chamou, uma empresa grande lá de Belém. Eu comecei nos 15 dias com o advogado lá, indo lá, a gente olhava num livrão, né, a resenha, né, dos despachos, estava no livro, do lado assim no cartório você tinha que olhar. Não saía em lugar nenhum, só saía no livro. Aí eu fui esses 15 dias, mas aí o Ministério Público me chamou, graças a Deus. Eu fui no MP a partir de 98, estagiei lá. No MP, eu fiquei estagiando com um promotor de justiça, que é falecido, doutor Luiz Otávio Bandeira Gomes, doutor Bandeira conhecido. E assim, com 6 meses, ele era tipo um volante, ele tinha adoecido, então o Ministério Público colocou ali na região metropolitana para ele ficar perto de hospital. Aí eu comecei a Ananindeua, aí ele foi para Mosqueiro. Aí em Mosqueiro eu fiquei trabalhando informalmente com ele. Continuava estagiário em Ananindeua e ele trazia as coisas de Mosqueiro. Tempo depois ele me indicou para fazer o mesmo serviço para a promotora de São Miguel do Guamá. Então eu já estava com 3 estágios informais, um formal e 2 informais. Quando eu me formei, eu continuei com eles, informalmente, né? Não tinha assessoria naquela época. Eu estava falando isso hoje, que se talvez tivesse assessoria, eu fosse hoje um assessor do Ministério Público e não tivesse nem seguido carreira. Porque eu tinha 2 promotores. Ainda bem que... Sim, aí fiquei com eles até assumir a magistratura. Advoguei um pouquinho, aí quando eu me formei, eu continuei com eles, mas... Você sempre quis fazer concurso? Não tinha muita ideia. Quando eu me formei, eu fiz a OAB logo em seguida, passei, que também era outro dilema, né? Passar na OAB naquela época, passei também de primeira, fiquei com a OAB, mas fazia o trabalho como se fosse um assessor do Ministério Público. O doutor Bandeira tinha uma sala dele, quando ele era advogado, ele manteve a sala, que era num prédio lá em Belém, que chama... fugiu o nome agora. Porto? Não. Esqueci. Teve rádio. Era o... Aldeia do Rádio, salvo engano. Esse nome, fica ali na Presidente Vargas. E é onde funcionavam mais rádios antigamente. Então eu ficava lá, na sala, fazendo trabalho, à tarde eu estudava e à noite eu ia para a Escola da Magistratura. Que aí naquela época... Escola da Magistratura. Escola da Magistratura, naquela época eu fui já pensando em concurso, porque valia o ponto para o concurso da magistratura. Então foi ali, mais ou menos, quando eu me formei, que eu comecei a pensar que tinha que ir para concurso. Aí comecei a me inscrever em concurso. Entendi. Isso em 2001, a partir de janeiro de 2001 que eu me formei. Mas continua, Palácio do Rádio, não é a Aldeia do Rádio, Palácio do Rádio. É um prédio que fica ali na Presidente Vargas. Ele tinha um escritório lá, frequentava lá de manhã, fazia todos os processos, à tarde eu estudava e à noite eu frequentava a Escola da Magistratura, no ano que eu me formei. Passei na UAB e
fazia uma outra causa ali para amigo, para o parente do parente. Nunca fui. É facinho. É facinho, Juizado especial. só precisa assinar e vai lá. Não tinha exigência, né? Quando eu formei em 2001, não tinha exigência de advocacia prévia. Não Eu escapei também. Já tinha, mas só que não tinha regulamentação ainda. O meu concurso é de 2000, final de 2001, né? Foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça elaborado por uma instituição de fora, que era a SESP, que hoje é Sebrasp, né? Então foi um concurso diferente, que trouxe muita gente. Foi quando começou a trazer gente de fora para o Pará, né? Foi, né? Foi quando, dos 118 aprovados no nosso concurso, só 45 eram paraenses. Antes a realidade era outra. Então todos eram paraenses. Um ou outro era um juiz de fora, né? Então... uma galera, gente do Ceará, né, que morava no Ceará. Pois é, no meu passaram 14 dos 50 vagas. E começaram depois, que eles apertaram, depois acho que eles relaxaram um pouco mais. Porque tava apertando demais. Eu não preenchi as vagas. Foi uma coisa assim, o nosso concurso foi um divisor de águas nesse sentido, que mostrou primeiro o que era preciso fazer para uma instituição de fora. Só que depois eles foram meio que ajustando, né, para não ser... Não entendi. Porque o nosso foram 3 mil inscritos, e aí foi dividido, caiu para 200, depois caiu para 118 aprovados. No total era um período de muita carência, né, de juiz. Esse concurso foi hoje também, né? Esse concurso foi em 2002, janeiro de 2001, novembro de 2001 o edital e o concurso em 2002, e não tinha concurso desde 98, então 4 anos aí sem chamar ninguém, né? Então foi um concurso que chamou muita gente. A gente estava até conversando ontem, são 19 anos de carreira, né? Sim, fiz agora. Qual o período assim, mais difícil que tu achou assim? Tive alguns que tem, porque a gente sempre sabe, né? Acho que o início ali por Marabá foi um período... Eu cheguei em 2004 sem saber assim, como era ser juiz, e Marabá não é uma comarca para qualquer um. É igual Santarém, creio eu, assim, chegar... Não, mas lá é mais... Lá os conflitos são mais acirrados. Eu não sei como é que tá agora, mas... No sudeste do Pará, eu senti assim uma coisa muito ríspida, né? Assim, sim. Coisa mais e eu caí naquela época na chamada vara agrária. Então eu tinha 5, 6 meses de magistratura, eu fui respondendo a vara agrária. Que ela reunia todos os conflitos da região sul e sudeste. Ela não era dividida ainda Marabá e Redenção, era só Marabá, 38 municípios, onde tivesse uma invasão de terra. E só o que tinha lá. Agrária era isso, então caiu comigo. E logo em seguida, eu fui... mais ou menos em novembro de 2004, quando saiu o teu conterrâneo lá, o Josué, né? Lembra que foi juiz no Pará, acho que... Ele é juiz lá no Ceará. No Ceará. Ele saiu, eu fui pro lugar dele. Ele também era substituto, eu fui pro lugar dele. E aí, logo em seguida que eu entrei na vara agrária, estavam parados os cumprimentos há anos. Desde 2002 não tinha cumprimento. Aí a Polícia Militar, o governo do estado anunciou que iria cumprir. Eram 50 liminares. Então caiu no meu colo aquele cumprimento de todas as áreas invadidas. Aí foi um momento mas também um momento que você se afirma como juiz. Marquei várias reuniões, enxuguei, me comprometi com os movimentos sociais lá, os fazendeiros, a fazer uma análise detalhada, e nós cumprimos 25 liminares sem nenhum problema. Então foi um primeiro desafio. Fez um ajuste antes, né? Eles chegaram para as audiências para poder aparar as arestas e tal. Tinha o júri pendente também de uma pessoa lá que era importante na cidade, que eu realizei lá na época também. Então foi um júri difícil, com poucos meses de magistratura. Depois, eu acho que outro grande desafio foi Parauapebas, onde eu fui titular, né? Parauapebas é complicado. Uma complicadíssima cidade, que é de muito conflito, e que eu era juiz criminal único. Numa cidade... Lá só tinha uma vara, Criminal, sim, na época. Quando eu saí, já ficaram 2 varas criminais, mas quando eu estava... Então, alguns processos envolvendo policiais militares, advogados, esses processos me deram alguma dor de cabeça do ponto de vista pessoal. O pessoal, quando ele era juiz, não sei se vocês sabem, lá na Eldorado dos Carajás, que teve aquele conflito, que teve uma chacina, né, que é conhecida aí mundialmente como a chacina do Eldorado dos Carajás, no Premento, na Curva do Oeste, tem até umas árvores, né, uns troncos de árvores colocados no chão assim, para lembrar, né, homenagear. Agora eu passei lá, mês passado, nem vi esses troncos lá.
Não sei se eu acho que tiraram de lá. Tinha aqui bem na curva. Fui que a visitar gente os colegas lá em Conceição do Araguaia. Pois é, nessa época que ele respondeu por lá, pela vara agrária, era uma época meio conturbada, porque tem muita invasão lá, tinha muita invasão no Sudeste, eu não sei como tá agora. E os conflitos eram acirrados mesmo, com pistolagem, com... Infelizmente, né? Nessa época. Só lembro antes de eu entrar também, né, acho que o Lucas, né, o Lucas, Sim, a gente ia em Pacajá, né? em Pacajá da Dona Steng, né? Ele estava assumindo. Ele estava assumindo e deu essa... Foi no final de semana, a morte da missionária foi no domingo, salvo engano, e ele assumia na segunda. Então ele já assumiu pegando esse processo. Pois é. E foi um processo que havia acabado de ser colocado na Constituição, né? Um incidente de federalização. Né? Foi. Aí foi o primeiro, acho que um dos primeiros pedidos no Brasil. Na verdade, eu acho que foi o primeiro, né? Eu acho que foi o primeiro e foi negado, né? Para que fosse federalizado, eu lembro. Até formou jurisprudência dizendo só pode ser federalizado se as instituições públicas não tiverem se esforçando, se esmerando para poder investigar. E não era o caso, né? Tanto é que tanto o tribunal como o governo do estado estavam dando apoio para a investigação. Sim. Aí tanto é que o STJ negou, né? Lembro. Esse pedido. Naquela época, a nossa juíza auxiliar era a desembargadora Célia, que era a juíza auxiliar da presidência, né? Recordo bem que em Belém, uma vez, nós fizemos uma reunião para verificar se que havia uma informação acerca de processos contra a Dorothy Steng na vara agrária. Eu estava respondendo na vara agrária. Nós fizemos um levantamento, não existia, que era uma tentativa de criar alguma coisa contra ela. Naquela época já tinha fake news, só que a gente não tinha redes sociais, né? Mas a gente tinha informações e tal. Porque, na verdade, é o seguinte, né? A gente já foi juiz do júri, eu também, tu mais do que eu. Uma das medidas da defesa é atacar a honra da vítima, né? Sim. A gente sempre vê isso em júri, né? Infelizmente acontece, como estratégia de defesa, você atacar a honra. Então, eu não sei se é certo ou errado, quem sou eu para chegar e dizer, mas é o que acontece, né? E para ter ideia, naquela época, Pacajá, só naquela época ali, fazia parte de Marabá. Hoje é vara agrária de Altamira, mas naquela época era Marabá. Marabá englobava na vara agrária onde estava 38 municípios, era muita coisa. Era o sul e o sudeste inteiro, chegando quase no oeste, né? Pacajá, por exemplo, era. Aí depois que eles fizeram novo repartimento, cheguei a fazer audiência em novo repartimento. E aí foi um bom desafio aquilo ali. E aí, nesses 19 anos, eu te perguntei uma fase difícil, e assim, nesses 19 anos, assim, de carreira, se uma fase ou um dia ou um ato, assim, que você se sentiu muito bem, sentiu mesmo, poxa, realmente eu tô na profissão correta, na profissão que eu queria estar, você se recorda? Não, eu sou muito grato para ser juiz. Eu fico até muito assim, até chateado com alguns colegas que menosprezam a nossa profissão, internamente falando, né? Eu sei. Porque, assim, eu posso te relatar momentos em que eu tive pressão na carreira, mas os outros dias todinhos nesses 19 anos, para mim, são de gratidão por tudo. Desde que você pegar um estudante de direito e falar, eu sou o juiz, aquele estudante de direito olha para você com admiração. Ele quer ser, né, pode ter, claro, exceções que não queiram ser juiz, mas acham bonito aquele cargo. Do ponto de vista familiar, né, as pessoas da sua família lhe valorizam por esse cargo. Social, a sua imagem social é formada pelo fato de você ser juiz, né? Claro que você não vai em todo lugar, eu sou juiz, vai dar carteirada, vai lá o tempo todo. Vai dar em cima da mesa. Mas você sabe que isso faz parte, né, da sua formação social, da sua formação histórica. Então eu sou muito grato. Eu visto a camisa do meu trabalho, eu visto a camisa da associação, sempre quis defender a magistratura por causa disso. Eu acredito nisso, é o meu local de trabalho, é meu ganha-pão, é o que eu respeito. Então, tirando os dias problemáticos que são contados no dedo, todos os outros dias me fazem muito felizes por eu ser magistrado. Eu sou muito grato por isso, não reclamo em nenhum momento. Não sou daqueles que fazem coro à reclamação salarial, apesar de achar que a gente tem que ter uma valorização, obviamente, mas não faço coro a achar que nós estamos no fundo do poço. Acho que a gente tem que melhorar, lutar por isso, a associação é o caminho para isso. Mas assim, a respeitabilidade, né, todo o entorno de ser magistrado, para mim, é muito gratificante. Na minha família, por exemplo, por parte de pai, o meu avô era magistrado e os dois irmãos dele.
depois não teve mais ninguém. Então eu sou o seguinte. Isso também é de forma representativa, porque é como se a família tivesse voltado para a magistratura. Do lado da minha mãe, nós não temos nenhum representante da magistratura. Então, de qualquer forma, isso molda o ser humano, né? Molda o juiz. E é importante que você valorize isso. Então, eu sou muito grato por você. Assumir a MEPA também é motivo de muita gratidão. São contados nos dedos os presidentes de associação, né, do nosso tribunal. De 1970 para cá, são 50 anos aí, a cada triênio você conta no dedo, né, quantos foram presidentes da MEPA. Para mim é um degrau de uma escada para onde eu quero alcançar. Então também valorizo muito ter chegado à MEPA e ser representante de classe. Isso é muito Eu vou até te importante. confessar uma coisa, por exemplo. Eu, não é lavando roupa suja, obviamente não é isso. Mas, tipo, eu tava na fase que eu tava reclamando demais. Não da magistratura, tava reclamando assim, poxa, alguma estrutura de trabalho, condições materiais, de ausência, que tudo aquilo que a gente já sabe. Pouco servidor, muito serviço, tudo que é comum na magistratura nacional, não é só na nossa, nacional. Se você for Conjunturas. se você for reunir todo mundo, sempre é a mesma queixa. Sim. Eu tava com, cara, quer saber de uma coisa? Eu acordei um dia de madrugada, quer saber de uma coisa? Um monte de processo. Bicho, eu vou parar de reclamar, eu vou fazer logo minha parte mesmo. Voltar a fazer minha parte, acordar de madrugada, dormir pouco e trabalhar. Pô, bicho, vamos tocar o barco aí. Se mais à frente tiver mais condição, vai dar certo. Se não der, eu continuo tocando o barco. Porque o jurisdicionado não tem nada a ver com isso. E na verdade eu tava até sendo egoísta, eu tava pensando, eu fiz uma reflexão, eu tava muito errado. Sendo egoísta. Poxa, bicho, então vou parar de reclamar, calar essa boca, tô com saúde e começar a trabalhar mesmo mais ainda. Pô, e tocar o barco. Alcançar um cargo dessa importância. Tocar barco, né? Entendendo? E o pessoal não tem nada a ver com isso. Vamos tentar fazer o máximo que der dentro da capacidade mesmo, saúde da gente, mental e de física, e botar pra... Que eu acho que faz parte de toda e qualquer profissão. Cuidar. Agora, sim, um diferencial da magistratura é essa. Não tenha dúvida. Se para o cidadão comum, que não é do nosso meio, você falar na palavra juiz, ser juiz, né? É uma coisa que é diferente, é respeitada, né? Pode haver crítica, digamos, à lentidão da justiça, ao salário do magistrado, mas que há um respeito muito grande à magistratura, há uma valorização, pelo menos social disso, que eu acho muito importante a gente resgatar. E esse é o papel da associação, sabe? Trazer essa valorização, o juiz se sentir valorizado dentro de casa, né? Do ponto de vista administrativo, interno, da relação com o Tribunal de Justiça, mas também fortalecido do ponto de vista externo. Tu lembras bem disso? A gente brigava muito em Marabá para ser respeitado, para ser valorizado. Naquela época era muito difícil, né? Eu acho que melhorou muito, viu? Sim. Melhorou muito daquela época pra cá. A gente trabalhava com receio, lembra? Pelo menos eu sentia receio, você ia trabalhar com receio. Sim. Não. Lembro naquela época até falava para ti que eu tinha criado um projeto, né, pro advogado. Então, o que o senhor faria no meu lugar? Que Eram 5.000 processos, nós não tínhamos assessor. Nessa época não tinha assessor. Estrutura, não tinha nada. O que o senhor faria no meu lugar? Era o cara sozinho no gabinete, Bira. Era o cara sozinho no gabinete nessa época. Se agora tá difícil, naquela época era pior. Mas que bom que as coisas estão melhorando, né? Tinha processo eletrônico, não tinha nada, né? Era uma coisa boa que eu tô achando, tudo é questão de costume. O processo eletrônico tá me ajudando muito, cara. De verdade aí. De verdade. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo fazer muita coisa, cara. Eu tô conseguindo fazer muita coisa só porque é eletrônica agora. O fim da carta precatória, praticamente a gente tá no fim da carta precatória. Você não precisa mandar uma ordem para outro juiz ouvir uma pessoa. Você abre o vídeo, a pandemia veio também só atos executivos, só. Carta precatória, só atos executivos que eu recebo. O resto tudo o cara faz por videoconferência. Inimaginável isso, aliás, acho que até início de 2020 era inimaginável que a gente fosse chegar nesse ponto. Então a pandemia antecipou essa, né? Uma coisa que talvez fosse daqui a 10 anos, 20 anos, ninguém sabe. Hoje a gente conseguiu, Líbio, a gente conseguiu aqui da Sexta Vara, a gente conseguiu digitalizar 2.600 processos. É muita coisa, né? Sim. 2.600, cara. Sim. Olha só se livrando desse papel aí. Eu vejo eu pegando esses processos. No começo é difícil, né? Que o PJE no ano passado eu até conversava muito com os advogados. Eu perguntava, doutor, o seu PJE tá funcionando a contenta? Ele falava, não, doutor, eu tenho que ficar até de madrugada
para poder protocolar as coisas para não perder prazo. Poxa, cara, isso é um absurdo. Mas nesse ano parece que ele tá dando uma estabilidade bacana. Assim, essa transição, até mesmo para o advogado, que a gente chama o advogado ali de balcão, é difícil, porque muda toda uma forma de protocolo, aquele advogado que tem anos de carreira, e aí, de repente, muda todo o sistema, ele já não precisa... Hoje o advogado não precisa estar no balcão do fórum, né? Hoje é virtual, hoje o atendimento dele, se ele quiser, ele faz por videoconferência, né? Agora é preciso fazer essa adequação, é ruim para todo mundo, né? Pensa na população, antigamente, para entrar no fórum, resolvi. Hoje o fórum é virtual, né? São espaços... Pois é, aí é a questão seguinte da população, eu fico me perguntando às vezes assim, e esse acesso? Porque não é todo mundo que tem acesso à internet. Sim. E a internet, por exemplo, a gente não tem o nosso salário fixo, consegue pagar a internet para o nosso celular. E o cidadão comum, que às vezes recebe, com a alteração agora, a medida provisória deu 1.320, acho 1.300 alguma coisa, com 1.300 ele ainda vai ter que pagar a internet dele, cara. E aí? São os desafios que vão se apresentar, né, com a tecnologia. Acho que já existe, né, desafio real, um público que está fora do mundo virtual, né, que não tem acesso a nenhum serviço. O desafio vai ser o Estado conseguir trazer essa população esquecida para os serviços, né? Os governos deviam pensar nessa parte de acessibilidade, né? Que é um outro grande problema que a gente tem, assim, tanto não só do Poder Judiciário, mas é o vácuo de poder, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Isso é uma briga também associativa nossa, de mostrar a importância. Quando a gente fala em associação, acho que o papel mais importante da associação é mostrar a importância do Poder Judiciário. Tenho falado isso em todo lugar que eu vou, em entrevista com as pessoas. Se você pegar um jornal da televisão, um jornal nacional da vida, você vê que ali 70% do jornal gira em torno de decisão judicial ou do Poder Judiciário, né? São prisões, busca e apreensão, decisões que afetaram alguém, mudança de imposto, alguma coisa, imposto de renda, que é alguma decisão judicial. Então, a gente tem que valorizar o Poder Judiciário e conseguir com que o Poder Judiciário atinja toda a população, para que a gente não tenha chamado vácuo de poder e que ali outras forças tomem, né, esse espaço do Judiciário. Por isso que a gente tem que pensar, um grande desafio no PJE é trazer a população, não deixar que a população resolva o seu conflito sem o Judiciário. Esse é o nosso papel, o nosso desafio. Né? Se a gente deixa assim, se a gente deixa determinadas comunidades sem atendimento da polícia e dos serviços básicos do Estado, alguém vai fazer esse papel lá, né? São os onde o poder não está, o Estado não está, o poder paralelo. E essa importância a gente precisa mostrar para a sociedade para que ela valorize o seu juiz e para que compreenda o seguinte: quanto mais fortalecido o juiz, melhor para a sociedade, né? Pois é, então já pegando um gancho no que está dizendo aí, e seria bom até esclarecer, tem muito estudante de direito vendo a gente, tem profissional também, tem advogado recém-formado, tem um público bacana aqui da região. Aí eu te pergunto, e o que você acha sobre as garantias do judiciário? Na mobilidade, resistibilidade de subsídios e o que você pode dizer aí pra gente sobre isso? Que garantia? Porque às vezes o pessoal acha que, quando fala assim, não, o juiz tem essa prerrogativa e tal, mas aí o cara acha que isso aí é aquele velho discurso, né? Privilégio, né? Isso é uma classe privilegiada. Eu sei que os mais jovens não conhecem Engenheiros do Havaí tanto, né? Mas os Engenheiros do Havaí tem uma frase que se num jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Né? E então, assim, primeiro essa percepção que é fundamental a figura do juiz na sociedade, né? As garantias constitucionais, as 3 garantias mais importantes, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídio, são garantias não da pessoa, né, do fulano de tal que é juiz, é da magistratura. A vitaliciedade que você não pode ser expulso da carreira, né, não pode ser demitido, entre aspas, da carreira sem que haja um processo processo judicial e não só um administrativo. O servidor público que não seja magistrado, né, ou que não seja das carreiras do Ministério Público, ele pode ser demitido após um processo administrativo. O juiz não pode ser, tem que ser num processo judicial, né, com direito a contraditório e ampla defesa. Isso é a vitaliciedade. A irredutibilidade de subsídio, que é uma luta permanente nossa, né, e principalmente também de associação, a que o nosso salário não seja diminuído, tanto do ponto de vista nominal, daqueles valores que estão lá, quanto do ponto de vista real, dos galopes inflacionários, né,
acho que a grande luta e a grande esclarecimento que cabe a fazer a sociedade. A gente pode não ter uma diminuição nominal, até porque isso seria uma aberração. Se tirar de 1 e cair para meio, você não pode fazer. Mas esse galope, essa valorização, essa irredutibilidade real é que a gente batalha dia a dia. Porque você vê que a inflação dá 5, 6, 7, 8% e o salário do juiz permanece o mesmo. Todo o salário mínimo aumenta, o salário do juiz permanece o mesmo. Então essa irredutibilidade de subsídio é uma garantia para que a gente não viva de pires nas mãos e devendo favor, eventualmente, para algum grupo poderoso, né? Que nos faça, às vezes, para nos dar a garantia econômica. Então isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Quanto melhor o salário, melhor o juiz. E não só para os juízes, carreira policial, né? É fundamental que seja... Não quer receba subsídio, né? Que seja pago pelo Estado, principalmente. E a inamovibilidade, que é não ser movimentado ao sabor, né, das vontades locais ou das vontades de quem quer que seja. Né? A inamovibilidade é fundamental para a gente. Pensou se a gente substituto ali, que a gente não tinha garantia da inamovibilidade, mas fosse retirada a cada decisão que a gente desse? Pois é. A gente já passou mais ou menos. Você fica ali na beira, achando que pode ser retirada a qualquer momento, mas é uma coisa que você vê o quanto enfraquece. Aí você dá uma decisão e no dia seguinte você ser retirado da comarca. Para quem quiser pesquisar, na época da ditadura mesmo, dá para você ver vários exemplos aí de juízes afastados a bel prazer do regime, justamente. E aí que vem essa garantia é do cidadão, como ele estava falando aqui, é uma garantia constitucional do cidadão. Embora não esteja lá encartada ali no artigo 5º ali e tal, direitos e garantias fundamentais, a parte do 22, aquilo pode ser encarado como de fato é, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 5º mesmo. Você estende ali uma garantia, direito e garantia fundamental do cidadão também. Porque, poxa, a pessoa era muito fácil, hein? Chegar e pegar, não tem inamovibilidade, não tem redutibilidade, não tem nada, e esse cara vai te julgar. Aí o outro chega ali, é o seguinte, você decidir dessa forma aqui, pode ir embora daqui. Aí o juiz vai fazer o quê? Agora, aí também precisa esclarecer para a sociedade, assim, né? Nada é absoluto, né? Essas garantias, eventualmente, se eu pego um juiz que realmente esteja praticando algum desvio, eu não posso tirá-lo daquela comarca. Aí sim, há na própria Constituição também a possibilidade de você quebrar a inamovibilidade, desde que seja por 2/3 do seu próprio tribunal. Até que eu estava até falando naquela, né, Bira, lá na faculdade, você nem um direito de garantia fundamental absoluto, né? Pode ter pena de morte no país. Sim, em caso de guerra. Em caso de guerra pode ter pena de morte, então não tem direito absoluto, né? É isso que vem o embate, até pegando um gancho, outro gancho aqui interessante, já é da área do Charles, né? A área do Charles sobre direito à informação, tal. Vamos lá. Pegando um gancho aqui. A gente está passando atualmente por um período conturbado em relação ao direito de expressão, né? Direito de expressão, tem algumas pessoas deturpando o direito de expressão, achando que ele não sofre limite, né? Isso é muito interessante, porque é o seguinte, tudo, meu avô já dizia, né? Teu direito começa onde termina o do outro. Regra básica. Teu direito começa, quer dizer, termina onde começa o do outro. Isso é bacana, porque para mim era tão sensata essa regra, né? Pois é. Então, tipo, quer dizer que eu não tenho o direito de atacar as pessoas me valendo do meu direito de expressão, né? E a gente está vivendo esse período. Menos ao direito de mentir, né? Ao direito de divulgar informação mentirosa, né? E a gente está passando esse período meio complicado. Você conta uma mentira de alguém e difunde essa mentira e acha que tem o direito de fazer isso. Isso aí não é permitido em lugar nenhum, nem em direito nenhum. Acho que nem naquelas sociedades que não há uma evolução democrática. Isso é admitido, né? Alguém criar uma mentira, automaticamente distribuir e achar que aquilo ele tem o direito de fazer. Isso não é liberdade de expressão. Não há essa liberdade. Eu acho bacana a gente até chegar e conversar sobre isso, sobre liberdade de expressão, porque é muito veiculado que seria um direito praticamente absoluto. Não, eu posso falar o que eu quiser, não, e depois que eu seja analisado se você... Obviamente que não pode ter censura prévia, você realmente, você acha que tem o seu direito, você vai lá e fala. Mas
tá sendo deturpada. Mas até nesses tempos que nós estamos vivendo, assim, quando você trata da liberdade de expressão na Constituição, ela é casada com uma outra previsão lá, que é a vedação ao anonimato. E o fake news, geralmente, ele deriva do anonimato, né? Ele deriva de uma informação que ninguém sabe. Ele sempre deriva do anonimato, né? Então ele vem com uma informação, assim, de alguém que ninguém sabe quem é, que começa a espalhar. Então, você já vê que a própria Constituição traz esse remédio. Ela diz que é livre o seu direito de manifestação, vedado o anonimato. Ou seja, eu quero fazer uma manifestação contra ti, eu faço, mas no meu nome dizendo, né, por que eu estou fazendo. Mas o fake news não respeita nem isso. O fake news, ele nasce do nada e sai difundido pela sociedade. Isso não é direito nenhum. Verdade. E Líbio, e o que você podia dizer aí, assim, para os nossos espectadores, telespectadores aí do canal do Você Fazendo Direito, podia dizer assim, pessoal jovem, ou pessoal que ainda está tentando fazer concurso, ou o pessoal aí que está iniciando na carreira, o que você poderia dar uma dica, dar uma orientação, dar um insight pro pessoal aí? Eu acho assim, faça a magistratura, siga o caminho da magistratura, é tortuoso, dá alguma dor de cabeça, mas é muito gratificante, aquilo que eu falei, eu tive alguns momentos difíceis na magistratura, no exercício da atividade, mas o resto todo é muito bom, né? Você tem a oportunidade, né, de ser chamado nos locais para dialogar. Poucas pessoas têm a oportunidade de estar no Fazendo Direito, de vir a Santarém para participar de uma solenidade, ser respeitado, né? Legal. Ser bem tratado pela presidente do seu tribunal, pelos colegas. Então isso é muito, dá uma segurança de qualquer forma, você tem uma segurança, uma estabilidade financeira e de carreira. A magistratura é, sem dúvida nenhuma, uma das carreiras mais atraentes. A gente tem que batalhar para que ela continue sendo uma das mais atraentes do direito, né? Acho que a distribuição da justiça, quando você sente que naquele caso ali, que havia uma injustiça, você consegue reparar aquele dano ali, aquilo lhe faz voltar para casa muito satisfeito. Eu fico feliz assim, Feliz não, eu fico mais aliviado, por exemplo, quando aparece... Eu sou vara da fazenda aqui, né? Antes de ontem apareceu uma criança, 2 anos e pouquinho, né? Aí caiu, fui dar uma olhada como quem não quer nada na pasta de liminar e tinha lá. Aí fui dar uma olhada, 2 anos e pouquinho, precisava fazer a cirurgia do coração, sabe, cara? Sim. Aí o bichinho já vem sofrendo já sei quantos meses e sem vaga aqui. Aí é bacana você, mandar por ETI aérea, pro estado contato com a população, quando você atende uma pessoa que às vezes não está esperando que você atenda e a pessoa fica grata àquilo, que é uma coisa mínima, né? Que às vezes também alguns dilemas se resolvem dessa forma, né? Você simplesmente abre a porta para a pessoa, ela está achando que não vai ser atendida, e aquilo que está incomodando a pessoa, você resolve num instante. Isso é muita satisfação para o ser humano, né? Então, são poucas as carreiras que podem te dar essa satisfação imediata. A magistratura dá né? O fato de você ter um contato com estagiários, com as pessoas próximas, os servidores do fórum, né? A população que elas estão esperando uma outra atitude tua, talvez está com o rosto fechado, e você confraterniza ali naquele ambiente, também é uma outra coisa que não tem preço no dia a dia, né? Então são coisas legais. Como eu disse, estar na associação, esse papel de estar na associação é muito legal, porque você fala também com todo mundo. É uma das possibilidades, né, da magistratura, você trabalhar na associação. Então, são todas as recomendações. E algumas poucas precauções só. Você tem que ter uma vida mais regrada, né? Você sabe que não pode se expor tanto, né? Então, essa vedação não pode se expor. Eventualmente, esse é um problema, né? O afastamento também, né? Dos seus familiares, aquela coisa de você estar longe, tudo isso pesa também. Toda profissão tem prós e contras, né? Mas na magistratura, às vezes, tem algumas situações delicadas. A gente que já foi parar na delegacia, eu e você. Sim. Já fazia parte da associação. Já era vice de prerrogativa. Eu fui, inclusive, não atuei, era juiz único em Parauapebas, mas eu fui à delegacia como representante de associação. Foi representante de associação. Isso era 2010, 2011. 2010, acho que foi 2011. Ei, Vira, todo mundo foi parar na delegacia. Eu, o delegado, todo mundo, o promotor. O cara foi preso em flagrante, ia jogar uns panfletos lá na Serra Pelada. Apócrifos. Contra o delegado e contra o juiz. Contra o delegado, contra mim, contra o promotor, contra um monte de gente.
Aí o cara foi pegue numa blitz da PM. Aí quando pegaram, não, vamos levar ali pra delegacia. Aí eu cheguei, aí o bicho foi todo mundo pra delegacia. Ele tava jogando bola. Aí quando a gente chegou lá na delegacia em Curionópolis, fui ver aquilo, o panfleto, fui ler. Não, bicho, melhor a gente sair daqui e levar pra delegacia de parar o pé, porque tá envolvendo o delegado também, senão ele vai dizer que você pode ter torturado ele, ter acontecido alguma coisa, que a gente fez alguma coisa e lá tem mais isenção. Aí eu liguei pro Líbio, vamos pra lá. Líbio, Eu era vice-presidente prerrogativa, né? justamente pra preservar a gente ainda, tá entendendo? Senão podia ter, vai que ele... 2011, porque 2010 não era. Então, quer dizer, só de participação direta em associação vão 13 anos, né? 13 anos que eu tô direto nessa Mas foi a melhor coisa que a gente fez, foi a gente ter levado pra lá, pra outro delegado, tudo certinho, fez lá, pá. São muitas situações. Um dia desse eu fui, o Rômulo, até esqueci que a gente tava na reunião lá, veio o advogado do cara, ele não tava respondendo criminalmente e tal, veio o advogado dele, veio de Belém e tal. Aí o Rômulo nem perguntou qual era o dia que eu queria ser ouvido. Quando eu cheguei, não, veio pra audiência, eu vou. Beleza, eu fui pra audiência lá, cheguei como testemunha, vítima, né, na verdade, uma das vítimas. Eu e a promotora e o pessoal lá. Aí o advogado, não sei o quê, por que você não... Eu venho cá, doutor, deixa eu te explicar uma coisa. Quem vai julgar é ele, não é o tribunal, não é... Não, era o juiz. Era o juiz Quem vai julgar é o juiz lá, não é o senhor, não. O senhor só tem que perguntar sobre fato, o senhor não pode comentar nada, não. Aí começou a debater. Não, ele parou. E você vê que é até difícil nessa posição ser vítima, né? Às vezes fica numa situação delicada de não poder nem ser vítima. E ocorre muitas situações de chamada coação no curso do processo. Porque nesse caso, não sei se tem no teu processo, mas deveria ter um crime de coação no curso do processo. Porque ali tu era juiz eleitoral. Teve juiz eleitoral e aquela pessoa, na verdade, queria te intimidar no exercício da tua profissão. Teve. É muito comum isso acontecer, é importante até Ele foi denunciado por coação no curso do processo. Quem ameaça juiz que preside seu processo está cometendo, não é o crime de ameaça comum, aquele que vai para o juizado, é o crime de coação no curso do processo, que é mais grave. Foi denunciado pelos 4 crimes, na verdade. Sim. Os 4 crimes. Valeu, Líbio, pela presença. Pô, cara, muito massa. Obrigado pela oportunidade. Casou certinho que você estava vindo para fazer o evento aqui de 190 anos da comarca de Santarém. Eu fiz o convite, o homem aceitou. Olha aí. Eu queria agradecer a oportunidade, né? O formato novo de diálogo também é importante que a gente participe disso. A magistratura se abra para esses novos canais de falar com a população, né? Então, eu queria agradecer muito, relembrar aqui a nossa amizade, que já tem muitos anos, né? 17 anos. 17 anos de amizade. Para mim, é a primeira vez que eu venho em Santarém, né? A primeira vez que eu piso aqui em Santarém, apesar de ser paraense, nunca tinha vindo aqui em Santarém, uma cidade muito boa, né? Bacana, vou voltar outras vezes. E eu queria agradecer mesmo aí a magistratura daqui, a ti e a essa oportunidade. Pô, cara, e é muito importante porque o pessoal, as pessoas não têm, assim, acesso não são todos os juízes que o pessoal tem acesso, assim, que fala abertamente com você e tal, em um canal que a gente criou aqui, no Você Fazendo Direito, além de a gente ouvir empresários, políticos, a gente vai sempre procurando pessoas que possam agregar, né, com conhecimento, né, tudo gratuito, e essa proximidade com a câmera, poxa, é difícil, a gente sabe que a vida é corrida e tal, não são... Poder conversar com o juiz, presidente da associação e tal, pode conversar com você para poder dizer, contribuir com a educação do pessoal, com conhecimento. Pô, é muito legal. Obrigado. Quero deixar a MEPA aqui à disposição nesses 3 anos para vir outras vezes, né? Fazendo direito. Pô, bacana. Valeu. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita a oportunidade. Vamos ajudar a gente a crescer para trazer mais entrevistados. Até a próxima, pessoal. Obrigado.